Olá guerreiros, aqui é o Ares do Ideias de Homem, e se você odeia quando a timidez te trava, impedindo que você tome uma atitude, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para que nunca mais a timidez te segure. Primeiramente, a gente tem que entender por que a timidez acontece. Ela é nada mais do que uma resposta ao nosso corpo diante de uma situação de estresse. Numa situação de estresse, normalmente nós costumamos fugir ou então enfrentar a situação. Se você enfrenta, você de fato foi capaz de vencer a timidez. Agora, se você trava e evita aquela situação estressante, então a timidez te venceu. E é justamente sobre isso que eu quero conversar. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, assim você me ajuda a espalhar a palavra e também a continuar motivado a trazer conteúdo de qualidade para você semanalmente. A primeira técnica consiste em você tirar o peso da situação estressante, seja abordar uma mulher, uma entrevista de emprego ou o que seja, pensando nessa situação como uma situação em que você está desfrutando do processo. Digamos que você fosse abordar uma mina, muito provavelmente aquela situação de estresse, ela estaria centrada no fato de você querer ter um resultado com aquela pessoa, provavelmente beijá-la, ou então ter algo mais. E isso põe uma pressão em cima da situação. A partir do momento em que você retira essa pressão e vivencia aquilo como uma experiência em que você vai agregar coisas, vai aprender, você se torna muito mais calmo e muito mais tranquilo. Então esse é o ponto em que você faz essa mudança e vivencia a situação simplesmente pelo prazer de estar aprendendo algo. Então, no caso, se você for abordar uma mina, você deve muito mais pensar naquilo como uma oportunidade de estar conhecendo alguém e avaliar se após a conversa, além de você ter achado bonita no primeiro momento, as demais coisas também são suficientes para que você dê um passo à frente. Pensando dessa maneira, você evita todo um estresse e uma pressão que poderia te impedir de conversar muito mais calmamente, demonstrar quem você é e ser muito mais convincente na sua maneira de conversar. Basicamente, conhecendo as pessoas pelo prazer de conhecê-las, você tira a pressão social de cima de si mesmo. A segunda dica é que medo é igual diversão. Você já parou para pensar que quando você está prestes a fazer algo realmente muito divertido que você estava esperando, seja uma viagem emocionante, se você faz um esporte radical, os minutos que antecedem a realizar aquela atividade geralmente tem uma excitação, onde você sente um frio na barriga, sente um pouco mais agitado. E isso daí é a excitação de fazer algo novo ou então algo que é feito poucas vezes. A sensação de medo é muito parecida com isso, porque ela também te dá esse frio na barriga, seca um pouco mais a boca, você pode esfriar as extremidades, né, mão, pé. Pensando assim, é muito fácil nós linkarmos no nosso cérebro uma coisa com a outra. Então quando você sentir medo, receoso de algo, né, que é algo que você gostaria de fazer, mas está se sentindo tímido, encare isso como uma sensação de aventura, de algo novo a ser aprendido e vivenciado e que por fim das contas vai ser bastante divertido no final. Porque se você está sentindo esse travamento e consegue pensar nele dessa maneira, fica muito mais provável de você querer fazer aquela coisa porque você está vendo como algo excitante que no fim das contas vai ser algo divertido, novo e que vai agregar bastante valor. Então, tendo esse pensamento, você consegue vencer a timidez de uma maneira muito mais fácil e sem tanto estresse e pressão emocional sobre si mesmo. Assim, recapitulando, lembre-se dessas duas técnicas. 1. Você está desfrutando da situação. E 2. Medo igual diversão. Essas duas atitudes podem fazer toda a diferença para fazer você perder a timidez e ser alguém corajoso em situações de dificuldade. Eu vou ficando por aqui. E se você tem alguma dúvida ou quer que eu fale sobre algum assunto específico aqui no canal, basta comentar aqui embaixo na seção comentários e eu vou ficar muito feliz em respondê-los. É isso aí e lembre-se, coragem é tudo.